gente. Nós vamos falar agora um pouco sobre a NBR 14280. A gente tem entendimento que os acidentes do trabalho eles devem ser devidamente registrados na comunicação de acidente do trabalho, que é uma obrigatoriedade legal prevista na Lei 8.213, e também devem ser devidamente investigados e tratados de forma estatística. Então isso é algo que vocês vão ter que fazer durante o dia a dia de vocês aí na segurança do trabalho, certo? Fazer a comunicação de acidente do trabalho, a CAT, e também fazer análise e investigação de acidentes, vai ser um dos temas da gente também, e o cadastro de acidente de trabalho baseado em procedimento estatístico, certo? Nessa aula inicial a gente vai falar só um pouco de conceitos, de definições. Muitas das definições que passei para vocês estão previstas em lei ou prevista em norma, tá? Nós temos assim, aqui no caso específico, a NBR 14280, ela é uma norma técnica da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? Existe a norma, que seria a portaria 3.214/78, né, que se trata da parte de segurança do trabalho, assim como a gente tem previsões legais em outros meios, né? A gente vê na própria CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, tem uma parte que se dirige totalmente à medicina e segurança do trabalho. A gente vai ver lá do artigo 159 ao 62, 63, fala muito, 154, se não me engano. Enfim, a gente tem várias previsões legais, certo? Assim como a gente tem a 8.213, que dá algumas definições sobre acidentes do trabalho, sobre comunicação de acidente do trabalho, sobre procedimentos. Mas aqui a norma técnica, ela é interessante no sentido em que ela diz como proceder, como agir, certo? Essa é a intenção. Como proceder, como agir. Como agir em que situações? Onde eu vou fazer investigação e análise de acidente, eu tenho que saber tratar de forma estatística, certo? No sumário aqui, a gente fez nossa introdução. Eu falo aqui do objetivo, das definições, dos requisitos gerais, requisitos específicos, classificação. No anexo eu tenho índice alfabeto de classificação, eu tenho no anexo B modelo de formulário. Eu falei para vocês, a BNT tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui ela tem a finalidade de fazer conteúdos para orientar profissionais, empresas, no sentido de seguir um padrão, certo? Ela é uma orientação, mas quando tem previsão legal, né, por exemplo, se não me engano, o item 17.5.3.3, se não me engano, da norma de ergonomia, ela fala ela tem um trecho onde ela cita uma NBR para avaliação de iluminamento. Ok. Então tem uma previsão legal citando aquela NBR. Mas a NBR em si ela tem uma posição de orientação, certo? Então ele diz aqui, na introdução, esta norma de cadastro de acidente, assim como a anterior, denominada e conhecida como NB18, contou com a colaboração de alguns com representantes de diversos setores de atividades, fontes nacionais, estrangeiras. Algumas NBRs, elas são, por exemplo, adaptações não vou usar esse termo adaptação, mas são, vamos dizer assim, baseadas em algumas normas estrangeiras. Por exemplo, eu lembro do NBR 5419, Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, que até meados de 2014 ela tinha 50 laudas. Com o processo de adaptação, muito mais próximo da norma estrangeira, ela passou a ter mais de 400 laudas, muito voltada para análise de risco. Então a gente observa que
essas NBRs elas sofrem mutação, de vez em quando elas têm revisões, talvez a palavra correta seja revisão, de maneira que ela muitas vezes muda, vamos dizer assim, significativamente, como dessa norma que eu falei anteriormente, 5419. A gente tem uma norma anterior, a NB 18 de 1975, ela deu origem a 14.280, não é conhecida, agora a NBR 14.280, de 1999, certo? Qual o objetivo da norma em específico? Estabelecer critérios para registro, comunicação, estatística, investigação e análise de acidente. Então, para a gente, essa norma é extremamente importante, porque a gente vai ter subsídios para entender a natureza dos acidentes, de como fazer a comunicação, fazer as estatísticas e análise desse acidente em si, certo? Isso é importante porque ocorreu o acidente, não é para simplesmente ocorrer o acidente e fazer uma comunicação de acidente de trabalho, não. A gente tem que entender que o acidente é um momento realmente que eu tenho que tomar as providências para que ele não venha acontecer novamente. Como é que eu tomo essas providências? Eu tenho que analisar o que ocorreu. Eu tenho que ter registro. Isso, por exemplo, eu estou aqui numa empresa, se eu tenho um registro dos acidentes, né, eu sei como os acidentes ocorreram. Se eu chego numa empresa que tem um registro de como esses acidentes ocorreram, eu tenho até como me precaver. Se eu sou um profissional da área de segurança novo que está chegando na empresa, eu tenho como ver os acidentes que ocorreram, traçar um planejamento de como está a situação atual, do que eu tenho que promover de política de segurança para que aqueles acidentes não venham a ocorrer. Mas o certo é que o acidente, uma vez ocorrido, ele deve ser investigado, analisado, feita a comunicação de acidente de trabalho e se criar um projeto, certo, para que esse acidente não venha a se repetir. E o que ocorreu de erro? Foi falha humana? Foi falha técnica? Foi falha humana e falha técnica? O que eu preciso fazer para, vamos dizer assim, resolver o problema, certo? Em termos de definição, algumas definições aí que vocês viram nos meus slides são tiradas da NBR 14.280, assim como da 8.213, que fala dessas definições de acidente de trabalho. Aqui ele define acidente de trabalho como uma ocorrência imprevista, indesejável, instantânea ou não, relacionado ao exercício do trabalho, que resulte ou possa resultar na lesão pessoal. Ele fala assim, imprevista, professor, assim, esse conceito, quando a gente fala imprevisto, do ponto de vista da prevenção e controle de perdas, a gente tende, né, a entender que todo acidente ele tem um pré-núncio. Isso é um pré-núncio. Há uma série de fatores que, se evidenciados com antecedência, eles poderiam evitar o acidente. Então, assim, tudo parte no sentido de identificação dos riscos ambientais. Então, nesse sentido, essa palavra imprevisto é algo que a gente gosta de usar muito quando se trata de prevenção. A gente entende que o acidente ele é presumível, à medida que há uma série de fatores que poderiam ser identificados, mas que muitas vezes se deixa, vamos dizer, passar despercebido, simplesmente porque de forma voluntária ou não, se deixa percebido só com o intuito de se fazer a atividade. Então, muitas vezes a gente não gosta muito dessa palavra imprevisto, mas é o que está na norma técnica. Então, fala aqui, notas. O acidente inclui tanto ocorrências que podem ser identificadas em relação a um momento determinado, quanto ocorrências de expulsão contínuas ou intermitentes. Só pode ser identificado em termos de período de tempo provável. Então, a lesão pessoal inclui tanto lesões traumáticas e doenças, e a gente viu essas definições no artigo 19, 20, 21, 8.213, que fala de doenças do trabalho e doença profissional. Ele faz uma distinção entre os dois, então não vou nem me adentrar tanto, porque a gente tem já viu essa definição. Ele fala dos efeitos prejudiciais mentais, neurológicos, sistêmicos, resultando de disposição a circunstâncias verificadas na vigência do exercício do trabalho.
Então, são essas situações, acidentes, traumas, morte também, que a gente vê, o acidente pode ter como resultado morte, infelizmente, né? Então, o Brasil, infelizmente, por diversas vezes, foi campeão em mortes no mundo por acidente de trabalho. O Piauí, inclusive, já ficou várias vezes aí entre os 3 primeiros. Se a gente buscar notícias aí, eu vou mostrar algumas notícias que a gente tem, que a gente coletou aí. Tem algumas palestras que eu falo sobre acidente de trabalho e a gente coleta algumas notícias em relação ao nosso estado aqui, em termos de estatística de acidente. A gente tem um acidente sem lesão, um acidente que não causa lesão pessoal. Aí a gente muitas vezes fica pensando, cara, mas como caracterizar a natureza do acidente, se ele é grave, se ele é gravíssimo. A gente vai ver isso num material que foi feito pelo Ministério do Trabalho em 2010 ou 2012, onde dá essas definições do que seria um acidente de natureza leve, um acidente de natureza grave. Muitas vezes esse acidente sem lesão é aquele acidente que o cidadão ele não teve afastamento, certo? Acidente de trajeto, que houve uma modificação recente sobre essa questão do acidente de trajeto, porque para não ser caracterizado, aliás, a 8.213 não descaracteriza, ela diz que tem que ser feita a comunicação de acidente de trabalho, mas existe uma outra na CLT que foi modificada. Como eu estou um pouco em dúvida, na próxima aula eu vou falar no vídeo da gente sobre esse tema em específico. Mas falando que seria acidente de trajeto, por definição, é aquele na qual o cidadão ele parte de casa para o trabalho ou de trabalho para casa e acontece um acidente nesse percurso. Então, independente de ser, por exemplo, um veículo do proprietário ou no veículo da empresa, isso ocorre o acidente de trabalho, a seguinte trajeto, ser caracterizado por essa ida e volta. Aí tem algumas coisas que podem descaracterizar, né? Passa por um determinado trecho que não tinha nada a ver, vamos dizer assim, com o trecho de casa para trabalhar. Eu fui deixar minha filha lá meu filho lá na escola. Da escola eu fui da escola do meu filho eu fui pro trabalho. Quer dizer, você passa de um ponto para o outro, né? Então eu fui no shopping. Eu já não descaracterizo o acidente do trabalho, né? Então a gente vê que vai depender do tempo também. Existe uma série de características que pode dizer, determinar, mas eu me desloquei do trabalho para casa, né? E aí aconteceu um acidente. Então isso é caracterizado como acidente de trajeto, né? Pelo menos eu vou dar uma pesquisada no que está determinado em termos na CLT e o que está determinado ainda na 8.213, teve alguma modificação. E a gente vai ter uma explanação somente disso para dar um esclarecimento, né? Acidente pessoal, acidente cuja caracterização depende de existir acidentado, não podendo ser considerado como causador direto da lesão pessoal. Então, essa definição eu acho um pouco complexa. Na verdade, eu vejo em norma. Mas, muitas vezes a gente pode dizer que é um acidente, por exemplo. Existe a definição de quase acidente, né? Existe a definição de incidente, causa e quase acidente. É meio que se confunde com ele, né? Porque tu não teve lesão pessoal, teve um dano ao ser humano, né? Acidente inicial, acidente pessoal desencadeador ou de um ou mais acidentes, né? Então ele fala de espécie de acidente impessoal, caracterizado ocorrente de acidente pessoal de que o resultou ou poderia ter resultado em acidente pessoal, ou seja, com dano à pessoa. Aí ele fala do acidente pessoal, acidente cuja caracterização depende de existir acidentado. Então muitas vezes essas situações onde, por exemplo, eu estou na obra, cai um martelo nas proximidades de um trabalhador.
beleza. Nas proximidades. Poderia ter causado um dano, tinha potencial para até matar o trabalhador? Deveria. Agora, aconteceu um acidente, caiu um martelo, caiu no ombro do trabalhador. Estava passando ali numa área não delimitada. Aí não, a gente tem... Realmente aconteceu um acidente no trabalho, porque houve um dano, né? Houve uma lesão. A gente tem fonte de lesão, coisa, substância, energia, movimento que diretamente provocou a lesão. Por exemplo, uma serra de mesa, né? Aquela que a gente utilizar na construção civil, uma furadeira, ou então choque de natureza elétrica, né? Então são fontes de lesão, né? Tem potencial para causar dano. A gente até fala aqui, são fontes de perigo. O perigo, ele tem uma fonte. A exposição, o risco será de como eu me exponho àquele perigo, certo? Então, fonte de lesão, coisa de substância, energia ou movimento, então substância química, né, também a gente pode estar falando. E aí, lembra daquelas definições? Eu vou parar a aula bem aqui, certo? Pra gente não ser muito grande, nosso vídeo já está quase chegando a 15 minutos. E aí, a gente sabe que foi definido, né, não pode passar de 15. Então, fator pessoal de insegurança, ou fator pessoal, é relativo ao comportamento humano, que pode levar à ocorrência de um acidente. Muitas vezes pode ser o sujeito estar com problemas pessoais, está fazendo uso de drogas, de entorpecentes, de drogas lícitas ou ilícitas, tá? São fatores que podem contribuir para que um acidente venha a ocorrer. O ato inseguro, que está relacionado com ação ou omissão, contrariando o preceito de segurança. Por exemplo, eu tenho uma placa de limitação, ó, somente pessoal autorizado. Estou desrespeitando, estou agindo de forma imprudente, certo? E aí fala, pode causar ou favorecer a ocorrência de um acidente. Então, estou deixando de agir. Né? Deixando de agir como? Estou deixando de utilizar capacete. Então, estou deixando de praticar algum ato que seria consistente aí no procedimento. E as condições ambientais, né? Como, por exemplo, a gente já estudou isso aí em engenharia ocupacional, a gente fala de risco físico, químico, biológico, assim como a gente existe os riscos de acidentes, riscos mecânicos, certo? Envolve o ambiente, riscos ergonômicos. Então, são essas condições ambientais que a gente pode estar observando no ambiente. Então, a gente tem fatores que estão relacionados ao comportamento humano, né? a condições psicológicas, condições de saúde, né? E como a fatores do próprio meio ambiente. Então, seriam uma das que a gente pode apontar como causas de acidente do trabalho, tá certo? Então, vamos finalizar o vídeo aqui para a gente poder estar trabalhando nessa norma. A norma ela é longa, mas a gente vai estar trabalhando só determinadas partes dela que seriam mais interessantes para a gente, tá ok? Então, até a próxima, gente.